Graças a Deus, meus irmãos, vamos seguir a nossa leitura, Judas capítulo 1, versículo de número 17. Veja o que diz. Vós, porém, aqui começa a mudar a conversa então. Então, ele já falou das características dos falsos mestres, e agora Judas, ele vai falar, vocês, porém, vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo, haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. Então, já falei para você sobre os falsos mestres, como eles vivem, como eles só pensam neles, interesse próprio. Agora, eu queria desafiar você. Se você não tiver vergonha, por exemplo, dessa mensagem que eu estou pregando aqui, que é o que? Lê a Bíblia. Se você não tiver vergonha, compartilhe, comenta e me ajude, tá bom? Se você não tiver vergonha. Se você tiver, só assista e deixa passar, tá bom? Não tem problema não. Mas veja bem, o que eu posso aprender aqui? Versículo 17, ele está falando daquilo que é mal, dos falsos mestres. Agora ele fala, vocês, porém, lembrai-vos das palavras anteriormente ditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais diziam, o que eles diziam? No último tempo haverá escarnecedores andando segundo a sua própria paixão, as suas ímpias paixões. Por aqui, então, eu já vejo qual que é a minha responsabilidade como crente. Primeira coisa, eu preciso sempre lembrar das Escrituras. Preciso lembrar o que dizem os apóstolos. Ah, mas eu vou pegar a Bíblia, eu vou ler somente o Evangelho de Jesus. Tá bom, mas a igreja, as doutrinas da igreja são fundamentadas naquilo que o Senhor deu aos seus apóstolos. Então, por exemplo, Pedro, ele avisa contra os falsos mestres. Paulo, ele avisa contra os falsos mestres. Paulo, ele diz, olha, vai chegar lobo aí, devoradores. O objetivo deles é acabar com o rebanho. Jesus avisou sobre os falsos mestres. Meu papel, então, é lembrar disso. Por quê? Tem pessoas, por exemplo, que se assustam. Você viu, pastor? Tem agora uma igreja assim com um pastor, por exemplo, barbudo, cabelo grande, e usa saia, usa isso, usa aquilo. Você viu? Aí todo mundo fica assustado. Eu digo, isso não é novidade. O Senhor Jesus já avisou sobre essas coisas. Paulo avisou sobre essas coisas. Pedro avisou sobre essas coisas. Judas avisou sobre essas coisas. Cuidado. Isso não é para a gente se assustar, irmãos. Isso é para a gente falar assim, glória a Deus, porque o Senhor, no seu poderio, Ele já avisou sobre essas coisas. Se Ele avisou sobre essas coisas, é sinal de que Ele está cumprindo a sua palavra, Ele está voltando, Ele já avisou que ia acontecer isso. Então nós precisamos nos lembrar do que foi dito e precisamos repudiar tudo o que eles fazem. Ah, mas eles falam bonito, eles falam bem, eles falam o coração, eles usam palavras neurolinguísticas, usam a técnica neurolinguística para poder convencer as pessoas. Repudie. Sabe por quê? O objetivo sempre é ser bajulado, com interesse pessoal. Eles sempre vão procurar agradar você, para que você fique preso a eles, para que você caia. Não pense que eles querem o seu bem. 2 Pedro capítulo de número 2, eles querem destruir você. Veja mais o que nós precisamos então ter. Se o Senhor já disse isso, nós precisamos ter discernimento. Nós vamos precisar ter discernimento. Por quê? O Senhor está dizendo, ó, nos últimos dias vão aparecer falsos mestres. Logo, eu preciso estar atento para eu ter discernimento. Crente, meu irmão, minha irmã, você precisa conhecer a palavra de Deus, precisa estar congregando, precisa conhecer as Escrituras, precisa estudar. Isso é importante. Ah, mas eu não gosto de ler, não gosto de estudar, não gosto de orar, não gosto de ir para a igreja. Então você vai ser enganado o tempo todo, porque é na igreja, porque é na meditação, porque é na oração, é no meio da palavra de Deus, nós vamos encontrar discernimento. Tá bom? Você, como cristão, deveria amar o discernimento, amar a sabedoria. Você iria bater o olho em uma falsa doutrina, em uma heresia, e iria logo repudiar. Mas você prefere simplesmente ignorar.
Agora, você vendo esse texto, veja que Judas vai dizer, lembre-se do que diz. Como que você vai lembrar de uma coisa que você não conhece? Como que você vai lembrar de algo que você não ouviu falar? Como que você vai lembrar de algo que você não tem um pingo de interesse? Então, ao mesmo tempo que Judas ele está indo contra os falsos mestres, ele está puxando também a nossa orelha, ou a orelha dos cristãos ali na sua época, e também nós, né, nessa época, de que, como que eu vou lembrar de algo que eu nem nunca ouvi falar? O que é falso mestre? O que é lobo devorador? O que é salteador? Eu não sei, nunca ouvi isso. Porque você não tem discernimento. Você só vai conseguir discernimento por meio da palavra de Deus. Agora, por último, eu queria dizer para você, nós precisamos ser em alguns pontos com relação à heresia, tá? Principalmente com relação à heresia, não alguns pontos, mas contra a heresia e contra falsos mestres, nós precisamos ser intolerantes. Nós precisamos repudiar. Precisamos bater de frente. Precisamos dizer, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. Ah, mas eu não sei argumentar muito. Eu sei que tá errado. É por isso que você precisa se capacitar. É por isso que você precisa ter leitura da palavra de Deus. Versículo de número 18, eu vou ler para você mais uma vez, diz assim, ó, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores. Então eles estão o quê? Zombando. Eles não estão com medo não, meu irmão. Eles não estão preocupados não. Eles são escarnecedores. Andando segundo as suas ímpias paixões. Vou ler só até aqui, para você entender que eles não estão preocupados. É por isso que quando você vê algum escândalo aí, você fala, não é possível, um pastor, servo de Deus, prega a palavra, ele estava vivendo dessa forma mesmo? Estava. Sabe por quê? Porque são zombadores. Eles não estão com temor nenhum no coração. Se eles não têm temor a Deus, você acha que eles vão ter cuidado com as ovelhas de Deus? Então, abre seu olho. Peça para Deus hoje discernimento. Para você, sabe, faro. Para você bater o olho e falar, olha, ali tem um espírito de engano ali. Pula fora. Deus abençoe sua vida. Até a próxima. Tchau, tchau.